Olá, muito bom dia mais uma vez. O meu nome é Ricardo Ramos, e hoje vamos dar início ao nosso webinar sobre Quixote. Vou começar por fazer uma pequena enquadração, ou um pequeno enquadramento, assim aqui é, do que é o Quixote e como é que vocês podem ter acesso à ferramenta, esta magnífica ferramenta. Então, o Quixote é um software de renderização 3D, ou seja, é um software para nós conseguirmos ter imagens fotorrealísticas de alta qualidade, normalmente imagens muito próximas daquilo que será uma fotografia, ou seja, imagens muito realistas. E este software também serve para fazer, além de fotografias, também podem utilizá-lo para fazer algumas animações. O Quixote é um software proprietário, ou seja, não faz parte do grupo de softwares, não é um software que venha dentro do Solid Edge, não é integrado, mas sim associativo com o Solid Edge. É isso que eu queria dizer. Ou seja, você tem um ambiente diferente, vocês têm apenas no Solid Edge algumas ferramentas para fazer a integração dos vossos modelos 3D ou das vossas animações de Solid Edge para o ambiente Quixote. Ele pode ter outros upgrades, no entanto, já vem disponível uma licença de Quixote em conjunto com o vosso Solid Edge a partir da licença Solid Edge Clássico e Premium. Ok? Eu aqui vou mostrar só algumas imagens daquilo que é possível fazer. Isto são alguns exemplos daquilo que nós conseguimos fazer. Isto são renders, ou seja, não são fotografias. Nós temos aqui, por exemplo, esta pequena câmara. Temos aqui também uma imagem do interior de uma sala. São imagens, como podem ver, bastante realistas, com muito detalhe. Vocês, todas estas aparências, todas as cores, todas as luzes, texturas, vocês podem fazer isto tudo dentro do próprio Quixote, ou seja, não precisam obrigatoriamente de ter estas aparências aplicadas no modelo, porque depois o Quixote tem forma de aplicarem estas aparências e estas cores. Imagens, ou seja, conseguem fazer imagens realistas não só de ambientes, como de objetos e até de interiores. Aqui temos mais uma imagem de um interior de um carro, neste caso um McLaren. E aqui outra imagem com um detalhe onde conseguem ver a aplicação então, de uma aparência e da própria textura, criar focos. Tudo isto é possível fazer com o Quixote. São imagens bastante realistas. Nós neste momento estamos na versão Quixote 10, mais propriamente a 10.1, é a última versão. Com o Solid Edge 2021 trazia pré-instalação, ou seja, instalava com pré-requisitos o Quixote 9. No entanto, quem queira fazer upgrade para o Quixote 10 pode fazer upgrade para Quixote 10, que a licença que vem com o Solid Edge também funciona para a versão mais atualizada. Nós vamos hoje utilizar a versão mais atual para vermos então algumas destas ferramentas ou da funcionalidade que é o Quixote. Como é que nós acedemos ao Quixote? A partir do Solid Edge. No separador Tools, vocês vão ter uma aba quase ao fundo do separador Tools, um grupo, que tem então a ligação com o Quixote, onde vocês podem importar os vossos modelos para dentro do software Quixote e podem preparar esses modelos, ou devem preparar esses modelos previamente no Solid Edge, e nós também vamos mostrar como é que vocês podem fazer isso. Ou seja, definir logo algumas aparências, algumas cores, personalizar ou melhorar o estilo dos vossos objetos para que no Quixote tenha o trabalho facilitado. Ok? No entanto, pronto, estes são os três ícones dentro do separador Tools, onde vocês podem fazer a ligação com o Quixote, o ícone para migrar o modelo para o Quixote, fazer update do vosso modelo quando fazem alterações no Solid Edge, e se quiserem replicar essas alterações no Quixote também podem fazer o update a partir do Quixote Update. E este último ícone mais pequenino
serve para vocês personalizarem ou dizerem quais é que são as opções da imagem em termos de importação, ok? Então, depois de vocês clicarem no ícone para fazer a importação, o vosso modelo vai ser aberto diretamente no software Keyshot e nós vamos ver então como é que será feita essa importação e aquilo que vocês conseguem ou os resultados que conseguem obter a partir do Keyshot. Para isso, não vamos perder mais tempo, vamos passar já para a demonstração, que é a parte mais interessante deste pequeno webinar, e eu quero vos mostrar como é que vocês conseguem então fazer os vossos ou melhorar os vossos modelos. Aqui tenho um pequeno veículo, ele não está completo, tem apenas as superfícies exteriores e aqui alguns componentes interiores. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer no Solid Edge para melhorar a qualidade da imagem no Keyshot vai ser começar por atribuir aparências ou algumas cores diferentes às nossas peças, ou seja, dar algumas aparências que definam logo quais é que são as cores das peças. Há uma coisa muito importante, por exemplo, aqui no espelho. O espelho é um objeto só, posso fazer aqui o open do objeto, mas no entanto nós vamos ter que dar aqui duas aparências diferentes ao espelho. Por isso, na importação, ou antes de importar este espelho, eu já devo ter definido duas cores diferentes. Por isso vamos aqui ao View ou Part Painter e vamos dar duas aparências diferentes ao nosso espelho. Vamos dar, por exemplo, aqui um black para todo o corpo, só que depois esta zona aqui da frente que eu quero que seja espelhada, eu posso lhe aplicar aqui uma aparência diferente, por exemplo, cromado, e em vez de aplicar ao body, vamos aplicar apenas a esta face. Isto para quê? Para que eu depois no Keyshot consiga também aplicar cores diferentes ou materiais diferentes a cada uma destas faces. Porque se todas as faces tivessem a mesma cor do objeto, eu quando fosse aplicar um material, ele iria aplicar em todo o objeto e não conseguia ir definir uma cor diferente aqui para a face do vidro. Isto é muito importante, vocês devem fazer este tipo de trabalho antes de passar para o Keyshot, quando vocês têm objetos em que querem ao mesmo objeto aplicar cores diferentes. Aqui vamos só gravar no Solid Edge, vamos fechar o modelo e já temos aqui o modelo então com as cores diferentes, aqui deste lado também já está aplicado e vamos importar o nosso modelo para o Keyshot. Como eu disse, nós temos aqui dentro do separador Tools as ferramentas para fazer a importação. Tem aqui o Keyshot Render para fazer a importação do modelo 3D para o Keyshot. Tem aqui o Update, que serve para atualizar qualquer alteração que eu faça no modelo 3D, a fazer essa atualização para o Keyshot. E depois tem aqui as Keyshot Options, onde vocês pré-definem o tamanho da imagem que querem importar e a qualidade da vossa imagem. Porque é que é muito importante vocês terem atenção a este menu? Porque vocês aqui vão melhorar a qualidade, o facetado de cada uma das superfícies. Esta importação pode ser mais com um aspecto mais grosseiro ou mais otimizado em termos de curvas e em termos de imagem, em função aqui dos output quality. É preciso vocês terem atenção aqui às qualidades de importação quando têm superfícies, principalmente quando têm superfícies mais complexas. Antes de nós passarmos então à importação, também é importante vocês melhorarem logo aqui a qualidade no Solid Edge, ou seja, alterar o estilo para o High Quality e alterar logo aqui, se repararem aqui estes arcos parecem pouco definidos, então vamos alterar aqui também o Sharpness para a qualidade mais fina. O Solid Edge avisa-nos que isto vai ter um impacto em termos de performance, mas nós vamos aceitar as opções e vamos esperar que o Solid Edge faça renderize ou melhore aqui a qualidade do nosso objeto. E vamos reparar que logo de seguida estes arcos por exemplo, aqui da nossa cave de roda, vão passar logo a ficar muito mais definidos. E tudo isto tem importância quando nós passamos para o Keyshot, ok? Podem ver que, só aguardar aqui um bocadinho para fazer a atualização da imagem. Eu também estou a fazer muito zoom, mas vamos só aguardar um bocadinho para tentar perceber então
ok? Conseguem ver que todos os arcos e todas as curvas, todas as superfícies acabam por ficar com muito melhor aspecto no próprio Solid Edge quando vocês melhoram aqui o sharpness do vosso objeto, ok? Então, depois disto, vamos então migrar para o nosso Keyshot. Para isso, vamos ao separador Tools e vamos fazer Keyshot Render. E já temos o nosso objeto no Keyshot. Quais é que são os passos que devemos seguir neste momento? Se repararem, a nossa imagem já está um bocadinho melhor em relação àquilo que nós temos no Solid Edge. No entanto, nós podemos melhorar bastante a qualidade da nossa imagem com o quê? Aplicando materiais, aplicando ambientes, backgrounds ou definindo backgrounds, ainda controlando a câmara e a nossa iluminação da peça. Então vamos começar aqui por perceber qual é que é a câmara em termos de imagem, qual é que é a melhor posição da imagem. Vamos aplicar aqui um ambiente. Dentro dos ambientes do Keyshot nós temos vários ambientes. Ambientes outdoor, ambientes indoor, ambientes de estúdio e aqui os ambientes com o crepúsculo ou o pôr do sol. Vamos aqui colocar, por exemplo, um ambiente outdoor e para colocar qualquer ambiente ou para colocar qualquer material basta picar e arrastar para dentro do Keyshot, ok? E nós já conseguimos perceber que ao colocar um ambiente nós vamos ter aqui melhoria em termos de reflexo e em termos de imagem. Já conseguimos ver alguns reflexos. Não conseguimos ver perfeitamente, porquê? Porque vamos ter que aplicar materiais aos nossos objetos. Para isso, vamos utilizar aqui a tabela de materiais, que aparece aqui do lado direito, e vamos aqui às pinturas e vamos tentar aplicar aqui uma pintura. Nós temos aqui várias pinturas, ok? Vamos escolher uma e vamos aplicar ao nosso objeto. Se calhar vou escolher aqui um red, um metálico vermelho. E para aplicar basta picar e arrastar por cima do nosso objeto. Vamos aplicar aqui também nesta porta. O Solid Edge pergunta-me se eu quero associar materiais com materiais iguais. Eu vou dizer que para não aparecer mais esta mensagem e vou dizer que sim, que quero fazer a associação destes materiais. Desta forma, sempre que eu aplicar um material, ele vai ficar associado. Se eu, por acaso, fizer a alteração para outro material, ele vai alterar logo todos os materiais que eu apliquei de uma só vez, ok? Neste caso, vamos associar aqui estes vermelhos. Vamos só continuar aqui a dar as aparências gerais ao meu carro. E reparem que ao atribuir aplicar estas aparências, o que é que aconteceu aqui? Logo consigo ter alguns reflexos e melhorar aqui a relação de alguns reflexos com os materiais aplicados a partir do Keyshot. Eles têm propriedades diferentes dos materiais que são aplicados a partir do Solid Edge e consigo aqui melhorar então logo a aparência em termos de reflexos. O Keyshot tem aqui esta opção que é o Denoise para melhorar em termos de ruído a nossa aparência. Nós podemos ativar esta opção para que deixe de haver ruído no nosso objeto e se repararem a imagem torna-se logo muito mais nítida em termos de aparência, deixa de haver aqueles piquinhos ou aquelas pontinhas logo em cima dos nossos objetos. O que é que vamos fazer agora? Nós já aplicamos aqui algumas aparências gerais, então o meu objetivo é controlar a câmara e a posição do ambiente de forma a dar um aspecto mais realista a esta imagem. Depois vamos trabalhar o resto das superfícies, mas para já vamos então controlar aqui a minha câmara e controlar o meu ambiente. Nós, para aplicarmos ambientes e para aplicarmos materiais, fazemos a partir da tabela da biblioteca que aparece do nosso lado esquerdo. No projeto, para controlar o projeto, fazemos do lado direito. Então, em termos de ambiente, o que é que eu posso fazer? Posso rodar o meu ambiente, okay? Mantendo o meu objeto na mesma posição.
posso fazer rotação do ambiente e posso alterar o tamanho do meu ambiente, ou seja, diminuir o tamanho do ambiente, por exemplo. Neste processo pode acontecer haver algum, o Solid Edge ou o computador tornar-se um bocadinho lento. Então, para melhorar este trabalho, eu posso ativar aqui o Performance Mode. Ok? Ativando o Performance Mode, se vocês repararem, as aparências ficam um bocadinho mais estranhas, mas em termos de controle de objeto, vai ficar muito mais leve fazer este controle do objeto. Então, vamos posicionar aqui o meu objeto. Vamos controlar aqui então o tamanho e a rotação do meu ambiente, ok? Em termos de posição. Vamos poder aqui rodar. Vamos rodar neste sentido, ok? Vamos rodar o meu objeto. E agora podemos ainda fazer outra coisa, que é alterar aqui um bocadinho, diminuir um bocadinho o tamanho, ou aumentar um bocadinho o tamanho, e podemos ir à nossa câmara e na nossa câmara ajustar a posição da câmara. Ou seja, aumentar ou diminuir a perspectiva. Se nós aumentarmos a perspectiva, podemos ter logo uma imagem mais realista em termos de visualização. Podemos aqui também na parte dos ambientes, podemos aplicar logo, fazer flatten à superfície onde o objeto está posicionado. E ao fazer este flatten consigo ter uma melhor percepção aqui ou um maior realismo em termos de posição. Ainda consigo aplicar reflexão, neste caso não faz sentido aplicar reflexão neste ambiente, mas posso aplicar uma sombra por baixo do objeto, também para já não faz sentido, acho que fica mais realista desta forma, mas depois disto então vamos à nossa câmara e vamos gravar uma imagem, ok? Vamos gravar uma câmara, para quê? Para que nós, se fizermos alguma alteração à imagem, em termos de posição, possamos voltar a selecionar a câmara para voltar a colocar a imagem ou a posição anterior da câmara. Se eu quiser, também posso bloquear a câmara para que não faça, para que não seja possível fazer rotação do meu objeto na imagem. Para fazer a rotação, vocês utilizam o botão do lado esquerdo, já agora, no Solid Edge, ou no Keyshot para fazer a rotação, utilizam o botão do lado esquerdo. Para fazer subir e descer e movimentar para a esquerda ou para a direita, ou seja, para fazer o pan, utilizo o botão do scroll. Então, o que é que vamos fazer agora aqui no nosso objeto? Nós já tínhamos a câmara gravada, agora vamos melhorar em termos gráficos aqui a nossa frente do carro para lhe dar um ar mais realista. Posso fazer isso como? Aplicando mais aparências aqui à frente do meu carro. Vamos então aqui para os materiais. Podemos ir aqui para as pinturas e aplicar aqui algumas pinturas, por exemplo, o metálico black, por exemplo, aqui nesta aba inferior. Posso aplicar também nestas pequenas abas laterais. Posso aplicar também nestes frisos. E agora vamos fazer aqui uma coisa com esta grelha. Vamos aplicar um material. Neste caso vou aplicar um metálico, uma grelha metálica. Para isso basta arrastar para cima do meu objeto. Vou aplicar também grelha metálica do lado de baixo e aqui neste canto. E vamos controlar esta grelha metálica para dar um aspecto mais realista ao meu objeto. Então, vamos aqui aos nossos materiais. Temos aqui todos os materiais que foram aplicados até agora e os que foram importados do Solid Edge. Eu consigo ver todos esses materiais aqui. E vamos à procura então do material que foi aplicado, que há de ser o nosso alumínio. Há de estar alguns cá para baixo. Tenho aqui o meu alumínio. Faço duplo clique para entrar dentro da edição do material
posso diminuir aqui a janela e depois vamos aqui à textura fazer alguns controles desta textura. Primeira coisa que vamos fazer, logo, alterar a escala. Ou seja, aquela textura está muito grande, vamos alterar a escala para dar uma textura mais pequena, ok? Vamos tentar diminuir aqui a textura, de forma a ficar com o melhor aspecto em termos gráficos. Já me parece relativamente bem. No entanto, eu não quero este tipo de textura hexagonal. Então, vou alterar aqui o padrão da minha textura. Vamos alterar aqui para Square. Já tenho aqui uma textura um bocadinho diferente. Ou seja, vamos ter aqui uns riscos verticais. Posso fazer aqui uma coisa que é já dar a aparência ali daquela peça atrás para que isto fique mais realista. Então posso ir aqui ao meu cenário, posso selecionar este objeto, que será a minha grelha principal, a grelha frontal, e posso escondê-la para já. Para quê? Para poder aplicar aparências aqui atrás. E vamos aplicar aquelas aparências que estão em falta. Vamos aqui ao Paint, vamos aplicar novamente um Metallic Black, aqui nesta aba, e vamos aplicar também ali atrás. Aqui podíamos ter aplicado até um matte, não tem interesse. Vamos voltar a colocar aqui a minha grelha visível. Então, já consigo ver aqui uma imagem ou uma frente mais realista da minha grelha. No entanto, voltando aqui ao material, podemos continuar a controlar aqui a minha textura, aquela textura que nós aplicamos aqui ao objeto, que vai ser deste meu alumínio. E o que é que vamos fazer com esta textura? Vamos rodá-la, em primeiro lugar. Então podemos picar aqui no objeto e podemos ir rodando a textura. Por exemplo, para uma forma horizontal. Podemos desligar a rotação. Já conseguimos ver então que aqui a forma da minha grelha muda um bocadinho. Vamos aqui voltar aqui abaixo e podemos controlar também aqui o espaçamento em termos de grelha, qual é que é o espaçamento entre cada uma das arestas. Posso aumentar ou diminuir este espaçamento. Vamos aqui colocar visível de novo a peça. Ao aumentar ou diminuir este espaçamento, vejam que a minha grelha vai ter aspectos diferentes. E depois podemos também alterar também o espaçamento do meu padrão. Vamos aqui só afinar um bocadinho isto. Fazer um bocadinho mais zoom. Ok. 'Parece-me bem. E vamos voltar aqui a rodar. £90. Vamos desligar o Move. E temos a minha grelha feita. Ok? Ou seja, vocês, embora tenham materiais pré-definidos, vocês podem sempre pegar nesses materiais e fazer alterações aos materiais de forma a torná-los com um aspecto diferente. Para melhorar aqui em termos de qualidade o nosso objeto, o que é que vamos ter que fazer? Ainda vamos ter que aplicar aqui materiais ao espelho, por exemplo.
para que fique com um aspecto melhor. Depois vamos aplicar aqui, em termos de vidros, podemos aplicar logo uns vidros escuros, e assim evitamos fazer a renderização do interior do nosso carro. Reparem que eu apliquei, não é perceptível a alteração de cor. Porquê? Porque nós temos o Performance Mode ativo. Se eu desligar o Performance Mode, todo o meu objeto vai logo melhorar em termos de qualidade gráfica, ok? Enquanto vocês tiverem a Performance Mode ativo, vocês vão conseguir fazer a aplicação destes materiais de uma forma mais rápida, vão conseguir movimentar e fazer um pré-render do objeto de uma forma mais rápida para conseguir fazer a aplicação destes materiais. Então, vamos aplicar aqui também os vidros escuros em todas as janelas. Para isso basta picar e arrastar. Se eu quisesse alterar a propriedade do vidro, também podia alterar aqui, selecionar o material e alterar aqui a propriedade do vidro em termos de reflexão, refração. Vamos aplicar também aqui na janela traseira. Vamos aplicar aqui também nos nossos puxadores, também vamos pintar com o mesmo material ou com a mesma cor que nós temos no restante carro. Okay? Será este Metallic Red. Aqui para este puxador. Vamos fazer o mesmo para o puxador deste lado. E vamos aqui agora, depois de darmos aqui estes aspectos gerais, o que é que vamos fazer? Vamos ao nosso objeto e vamos esconder alguns objetos principais do meu carro para conseguir pintar algumas zonas internas. Ou seja, vamos esconder aqui a porta, o capô, o chassi, vamos esconder também o tejadilho e vamos esconder aqui os vidros. Para isso, vamos aqui à cena para esconder todos estes objetos e vamos pintar aqui a zona do interior do carro e a zona das caves de roda. Então, das caves de roda eu posso pintar com um preto mate. Será esta. Vamos colocar aqui também nesta. Vou ativar aqui o Performance Mode para ser mais rápido. E vou colocar aqui também nesta. Vou dar um preto brilhante aqui para os frisos do carro, ou seja, estes frisos superiores e estes frisos laterais. Então vamos fazer aqui um bocadinho mais zoom ao nosso objeto para conseguir ver de uma forma mais nítida os frisos, para conseguir aplicar de uma forma correta. Então um preto brilhante aqui este friso, é este. Vamos rodar e vamos fazer o mesmo deste lado. Também é este friso. E vamos fazer também a este friso. E vamos aplicar também um preto brilhante a este espelho deste lado, que ainda não o tínhamos feito. E além disso, vamos aqui aplicar do lado interno do meu espelho, vamos aplicar um cromado. Então, temos aqui o material de espelho, simular espelho, podemos arrastar para dentro desta face para conseguir aplicar. Como o mesmo objeto tinha cores diferentes, e vejam que eu consigo ver o background através do espelho. Ok? E vamos fazer o mesmo deste lado. E vamos também aqui aplicar o espelho. Em relação ao interior do carro, não nos vamos preocupar muito porque os vidros são escuros, por isso vamos só aplicar aqui um material de tecido. Temos aqui os tecidos e as peles. Podemos aplicar aqui uma pele castanha no interior, só para dar aqui já alguma aparência mais realista. Se repararem, este interior não é muito realista. Vamos aplicar aqui uma pele castanha no tablier. Vamos aplicar também
aqui na parte da consola central. Vamos aplicar no volante também. No centro do volante posso aplicar uma pele preta e na zona do centro. E vamos aplicar aqui neste anel do cimo do volante, vamos aplicar aqui um vermelho. Ok? Eu por engano dei-lhe uma pele mais bordeaux, vou aqui colocar também castanho e vou fazer o mesmo para os bancos. O centro dos bancos castanho, podia colocar preto na parte exterior dos bancos. Posso arrastar a cor e perceber só, simular se ficará interessante desta forma. Se não, posso escolher outra cor. Vamos pôr tudo castanho e aqui nestes frisos também laterais castanho. E aqui nesta parte de trás vamos aplicar também aqui, se calhar, um preto, só para simular o fundo do carro. Okay. E já temos mais ou menos o nosso interior definido. Podemos colocar visível de novo os sólidos que tiramos. E vamos fazer aqui, na zona do capô, podemos fazer aqui o tratamento destas grelhas só para melhorar um bocadinho esta zona. Então eu posso selecionar de novo o capô, posso retirar o capô. Vamos aqui aplicar uma cor. Temos aqui várias aparências, mesmo plásticos, pinturas, pedra e outro tipo de cores, madeira. Vamos aplicar aqui uma cor nestas grelhas e posso utilizar aqui um plástico mate também para estas grelhas. Vamos fazer assim, de uma forma mais genérica. Se estas grelhas foram desenhadas como vários sólidos, se fossem desenhadas como um sólido só, vocês bastava arrastarem o vosso material para cima de uma das faces da grelha que iria aplicar a todas as faces. Neste caso, como foram criadas com vários sólidos, nós vamos ter que aplicar a cada um dos objetos. Por fim, vamos trabalhar aqui a questão das luzes. Antes disso, vamos trabalhar se calhar aqui a jante. Vamos dar aqui um ar mais realista à nossa roda. Nós já pintámos a cave de roda, o interior da cave de roda, mas falta pintar aqui a nossa jante. Então vamos aqui aos metais, aos metálicos. Dentro dos metálicos, nós temos aqui uma série de metais. Vamos procurar aqui pelo um preto, este tem alguma textura. Vamos aqui escolher outro preto. Vamos escolher aqui um anodizado para aplicar à minha jante. Vamos escolher um anodizado também para aplicar aqui à minha pinça dos travões, aqui um vermelho mais escuro, ok? E ao disco podemos aplicar uma aparência de alumínio para fazer algum reflexo, ou então posso procurar aqui um cromo para fazer um cromado, para fazer algum reflexo exterior. Neste caso, para nós termos uma percepção melhor do reflexo em termos de materiais, se calhar desligamos o Performance Mode para conseguirmos ver com melhor clareza os reflexos e para podermos aplicar então qual é que será o alumínio ou qual é que será a textura, a cor
mais interessante para aplicar aqui ao disco. Nós aqui, este alumínio, temos bastante espelho, temos aqui os cromados, os níqueis, os magnésios. Podemos tentar aplicar aqui um magnésio para tentar perceber se a textura fica mais próxima. Julgo que tem uma boa aparência, já tem alguma sombra ou algum reflexo. Podemos fazer o mesmo para a roda traseira. Então vamos arrastar aqui a roda traseira para a frente. Vamos ver aqui a nossa roda e vamos voltar a fazer o mesmo. Ou seja, um preto anodizado aqui para a jante, o vermelho para a pinça dos travões e tínhamos aqui um magnésio para o nosso disco. Okay? Vamos fazer o tratamento apenas deste lado. Deveríamos fazer para ambos os lados do nosso objeto. Aqui falta esta barra inferior. Vamos dar aqui também uma pintura para. Vamos aqui ao separador de paint e vamos aqui procurar por um cinzento escuro. Temos aqui um dark gray para aplicar aqui um cinzento escuro. E vamos trabalhar aqui agora, ou seja, depois de fazermos ali a parte da jante, que acaba por ser a parte mais fácil, vamos trabalhar aqui a zona do nosso farol. Então, primeiro passo do nosso farol, dar a aparência ao vidro do farol. Eu vou assim colocar visível, vou tentar colocar visíveis os dois faróis. Vamos rodar aqui um bocadinho o nosso objeto. Eu vou trabalhar apenas um farol deste lado, embora vou dar a aparência aos dois em termos de vidro. Então vamos aqui aos glass, aos vidros, e vamos aplicar em primeiro lugar um vidro, uma cor de um vidro. Temos aqui vários tipos de vidro. Vamos tentar aqui utilizar o vidro mais claro ou um vidro mais limpo. Pode ser esta cor. Vamos aplicar o mesmo ao outro farol do outro lado. E agora vamos tirar o vidro e trabalhar a interna do farol. Para tirar o vidro, então, basta selecionar. Ele vai aparecer selecionado aqui na nossa cena. Vamos escondê-lo e vamos pintar a zona interna do vidro. Então vamos aqui ao do farol. Vamos aqui outra vez às pinturas. Vamos colocar um preto brilhante aqui por dentro do farol. Tenho aqui o metallic black ou o gloss. Posso tentar perceber qual é que ficará melhor. Este é o metálico. O gloss faz um bocadinho mais espelho. Posso colocar este aqui nesta barrinha e neste friso lateral. E agora esta zona aqui, vamos colocar um cromado. Vamos tentar cromar esta zona para que ela fique mais nítida. Então vamos aqui aos nossos metais. Vamos aplicar aqui o nosso cromado polido. Neste. E vamos aplicar cromado polido neste. E aqui vamos aplicar duas luzes. Para isso vamos aqui às luzes. Nós temos algumas opções de luz. Eu não quero fazer projeção de luz, só quero fazer emissão de luz. Então vou aqui às luzes emissivas e vou colocar neste farol, nesta lâmpada e vou colocar nesta lâmpada. E já conseguimos ver que já aqui há uma emissão de luz. Dentro das luzes vocês conseguem controlar a tonalidade da vossa luz. Então podemos ir aos materiais. Nós temos aqui as luzes. Podemos aumentar ou diminuir aqui a luz. Podemos pôr 20 em termos de reflexão ou podemos diminuir, por exemplo, para 1 ou 2, se quisermos, em termos de emissão de luz. Vamos colocar de novo a nossa lente e já temos aqui a luz do nosso farol acesa. Okay? Para voltar a colocar a câmara que tínhamos, podemos ir às câmaras
e podemos selecionar de novo aquela câmara que tínhamos gravada para voltar a colocar a imagem nesta câmara. O ambiente, podemos escurecê-lo, ele tem muito brilho, podemos lhe tirar luminosidade para dar um aspecto mais realista e assim já conseguiríamos ter um aspecto mais realista do nosso objeto. Podemos rodar um bocadinho o nosso ambiente, por exemplo, se quisermos. Podemos dar aqui um bocadinho mais perspectiva à minha câmara, aumentar aqui um bocadinho a frente do meu objeto para dar um bocadinho mais perspectiva, para ficar com um aspecto mais realista. A partir deste momento, ou a partir do momento em que vocês personalizam ou definem os materiais ao vosso objeto, para fazerem a renderização, podem fazer duas formas. Ou utilizar a opção render, definir o tamanho da imagem e a propriedade da vossa imagem, que querem em termos de output de renderização ou de imagem final. Ou então, se não fizerem qualquer tipo de alteração na vossa imagem e bloquearem a câmera, ou seja, bloqueiam a vossa câmera, não fazem qualquer tipo de alteração de imagem e o Solid Edge vai, ou o Keyshot neste caso, não o Solid Edge, mas sim o Keyshot, vai melhorando sempre, consoante vão passando mais horas ou mais minutos, ele vai melhorando sempre a qualidade da imagem da vossa renderização. Depois de terem uma qualidade satisfatória, só têm que ir ao separador render e fazer um Save Screenshot. Quando vocês fazem um Save Screenshot, o Solid Edge grava esta imagem numa pasta. Onde é que está esta pasta? Esta pasta fica na instalação. Neste caso, a pasta dos screenshots fica no disco C, Users, Public Documents, Keyshot 2010, e vocês têm aqui os vossos renders e as imagens que acabaram de tirar. E aqui tem a renderização do vosso objeto. Em termos de performance, vocês também podem controlar a utilização de processador quando vocês fazem, quando estão a fazer renderização. Se repararem aqui em cima, eu tenho a utilização a 88%, ou seja, 8 cores do meu processador. Isto melhora substancialmente o desempenho do computador quando vocês querem utilizar outros aplicativos em simultâneo. Por exemplo, se quiserem voltar para o Solid Edge, fazer alterações no Solid Edge, pequenas modificações, vocês conseguem sempre fazer porque não estão a utilizar o processador na totalidade. Se estivessem a utilizar o processador na totalidade, vocês passando para o Solid Edge, possivelmente iam ter bastante dificuldade em trabalhar porque estavam a utilizar a totalidade dos processadores para a renderização. Em termos de imagens, o projeto, vocês também podem gravar o projeto. O Keyshot vai mostrando esta mensagem atempadamente para que vocês possam gravar o projeto e, neste caso, fazendo o save do projeto, podem dizer em que pasta é que vão gravar e podem sempre retornar o projeto. Ou seja, se quiserem fazer alterações, vão sempre vão sempre conseguir voltar ao projeto para fazer essas alterações. Neste caso aqui, o que apareceu aqui noutra janela, o save. Só tentar perceber onde apareceu a janela do save, mas não consigo entender. No entanto, ela deve ter aparecido aí noutra janela e fez o save de uma forma automática. Mais coisas que vocês podem fazer. Podem alterar os vossos ambientes. Vamos, por exemplo, colocar aqui um ambiente indoor, um ambiente de interior. Para alterar o ambiente, neste caso, basta arrastar o vosso
o vosso ambiente para a área gráfica. Vamos desbloquear aqui a câmara para fazer a alteração e para colocar ou melhorar a posição do nosso objeto. Podemos alterar a posição aqui em termos de ambiente, alterar a posição em termos de altura e em termos de tamanho. Vamos aqui à altura melhorar, vamos dar aqui um bocadinho de rotação ao nosso objeto para fazer um ambiente indoor. Aqui no ambiente indoor já faz sentido se calhar ativar a reflexão em termos de superfície. Quando vocês colocam o objeto numa superfície, já conseguem alterar a vossa reflexão e podem ativar aqui ou escurecer a zona do fundo do vosso objeto ou do vosso modelo. Este tipo de opções vão conseguir, com ambientes indoor, vocês vão conseguir melhores reflexos. Ainda assim, nas luzes, vocês podem alterar o tipo de luz e podem, por exemplo, colocar luz de interior. E ao colocar luz de interior, vocês também podem melhorar e alterar em termos de reflexos os reflexos do vosso objeto. Para isso, para movimentar a posição do reflexo, vocês vão melhorando ou vão alterando a posição do ambiente. Podem ir rodando o vosso ambiente para alterar a posição do reflexo e conseguir reflexos mais claros e mais nítidos no vosso objeto. Depois de vocês escolherem um novo ambiente, se quiserem manter os reflexos em termos de cores, manter tudo, mas alterar o fundo, vocês podem ir aos backgrounds e escolherem backgrounds diferentes. Para isso, basta arrastar os fundos para o vosso objeto. Os backgrounds são estáticos, ou seja, enquanto os ambientes têm rotação nos backgrounds, vocês apenas movimentam o vosso objeto. Conseguem aumentar, diminuir o objeto, posicionar o objeto no background, mas o background é uma imagem estática. Podem ir ao ambiente na mesma e tem aqui o controle em termos de oclusão, neste caso, se quiserem colocar reflexão, se quiserem colocar a reflexão, se quiserem colocar a sombra por baixo do vosso objeto, também podem fazer aqui mesmo trabalhando com backgrounds. Para editar as cores, como nós associamos todas as cores ao nosso objeto, nós para fazermos a edição desta cor, podemos fazê-la de uma forma muito simples e para isso basta, vamos só aqui colocar o nosso objeto aqui mais centrado, para editarmos aqui as cores de uma vez só, basta chegar aqui às cores, vamos aos materiais, vamos às pinturas e vamos alterar aqui para outra cor, por exemplo, um azul. E como todos os objetos têm a cor associada, automaticamente alteram a cor de todos os objetos. Não sei se têm alguma questão que queiram fazer em relação ao Quixote. Estou disponível para responder a algumas questões no final. Em relação aos materiais, só relembrar que além dos materiais e das cores e das aparências que vocês já têm pré-instalados no Quixote, vocês podem fazer as alterações destas cores e destes materiais e podem inclusive importar materiais e importar cores que vocês tenham em termo a partir da página principal do Quixote ou a partir de outros fóruns onde vocês consigam encontrar outros materiais que alguém já tenha produzido, vocês podem fazer a importação desses materiais e dessas cores. Quando digo materiais, digo também ambientes. Dava por terminado então o nosso webinar e se tiverem alguma questão que queiram colocar, deixo aqui um espaço para que possam também colocar algumas questões.
Se é possível criar ambientes personalizados. Vocês podem criar ambientes personalizados e podem importar ambientes que já tenham sido personalizados. Ainda assim, o que vocês podem fazer e que muitas vezes é o mais fácil é criar backgrounds, e para criar backgrounds basta fazer a importação de uma imagem. Vocês têm aqui a opção para fazer o upload e a importação dos backgrounds aqui em cima. Tem aqui o import. O import é feito a partir de uma imagem. Se vocês tiverem uma imagem JPEG, podem criar o vosso background com uma imagem JPEG e depois utilizar os ambientes que o Solid Edge já traz, apenas para a questão das reflexões e a questão das luzes e toda essa personalização de luzes. Normalmente é assim que se tem trabalhado. No entanto, é possível também criar os backgrounds, os próprios backgrounds. Mais alguma questão? Para ficar com uma melhor qualidade, em que formato devemos fazer o render? É assim, o projeto de render fica sempre guardado como um projeto Keyshot. Em termos de exportação da imagem, a imagem que vai ser exportada normalmente é um JPEG, mas vocês podem escolher a qualidade do render ou a qualidade da imagem na vossa exportação. Quando vêm aqui à parte da renderização, podem sempre escolher qual é que é o formato. Normalmente o mais comum é o JPEG ou PNG, e depois aqui escolher a qualidade da vossa imagem e escolher também o tamanho da vossa imagem, no DPIs e em resolução. É aqui que vocês fazem o controle, se quiserem fazer o controle da exportação da imagem. No entanto, em que formato? Eu julgo que o formato de exportação não vai ter grande influência em termos de qualidade de renda. Não o formato, mas os parâmetros que vocês definirem em termos de resolução e em termos de tamanho de imagem. Aí é que pode ter influência. E isso vocês definem aqui, quando fazem o render, definem aqui nas opções de output. Hum, tenho aqui só mais, deixa-me só aqui atualizar, peço desculpa, estão aqui algumas questões. Há aqui alguém a dizer que está a utilizar o Keyshot Demo e que não deixa guardar screenshots. Um, não lhe sei responder essa questão. Tenho de verificar se tiver licença Solid Edge, à partida vai conseguir sempre uma licença clássica ou premium, vai conseguir utilizar o Keyshot sem ser na versão demo. Em relação à licença, se não está a fazer o cruzamento da licença de Keyshot com a licença de Solid Edge, é preciso tentar perceber o que é que se passa. Mas à partida deveria dar para fazer screenshots utilizando a licença de, de Solid Edge. Agora, outra, outra questão que estou aqui a perguntar: para fazer animações, vocês devem construir a animação do objeto no Solid Edge,
e importar a animação. Quando vocês aplicam situações de animação do Solid Edge, vocês, se forem aqui ao Home, têm aqui a parte dos movimentos, podem aplicar movimentos. Na parte da simulação dos movimentos, vocês podem, podem definir, então, na simulação de movimentos, que querem exportar esses movimentos para o Keyshot. E o que é feito é, em termos de frames, vão parametrizar quantos frames é que vão ter por segundo e qual é que é a qualidade de cada um dos frames. Isso é feito diretamente no Solid Edge e depois, quando é importado para o Keyshot depois faz o trabalho final, que é renderizar cada um desses frames. Onde é que se associa ou desassocia as cores na mesma peça? Quando eu arrasto duas cores ou uma cor para cima de duas peças diferentes, ou ao arrastar para a segunda peça, vai aparecer logo a cor associada. No entanto, vocês podem vir aqui à vossa tabela de materiais e aqui podem alterar o material e editar e fazer o unlink do material, ou seja, associar, quando está associado, podem fazer o associate ou desassociate aqui na tabela de materiais. Se tiverem várias peças com o mesmo material e não seria e que querem desassociar, basta chegar aqui ao cenário, à lista dos vossos materiais, ir aqui à opção de material e fazer o unlink deste material ou o associate ou outra seleção. Ok, estando a usar Foundation, é possível que ao Carlos, que fez a questão em relação à licença e que não consegue fazer o screenshot, estando a utilizar a Foundation, a licença Foundation, é possível que não consiga fazer o render da imagem. No entanto, se escolher a licença Classic, nessa altura já deve conseguir fazer o screenshot e a renderização das várias imagens. Não sei se vocês estão a reparar, mas à medida que vai passando o tempo, eu estou a deixar a imagem estática e à medida que vai passando o tempo a imagem vai ganhando alguma qualidade. Ou seja, o render também pode ser feito desta forma: pausarem a imagem, podem bloquear a câmera para que não correrem o risco de fazerem qualquer movimentação na câmera, podem bloquear aqui a câmera e a partir deste momento é só deixar o Solid Edge ou o Keyshot fazer a renderização. Não sei se tem mais alguma questão. Pode haver aqui alguma questão que tenha passado que eu não tenha conseguido responder. No entanto, se, se não foi, se houve alguma questão que não foi respondida, podem sempre contactar-nos. Vocês têm os nossos contactos. Eu posso abrir aqui só o PowerPoint para vos mostrar aqui os contactos. Vocês têm os nossos contactos, mas podem sempre contactar através do e-mail info@cadflow.pt. Assuntos relacionados com Solid Edge podem contactar também para solidedge@cadflow.pt e tem aqui também o nosso contacto fixo 244 090 110. Podem sempre contactar através de algum destes meios. Não sei se há mais alguma questão que não tenha sido respondida, não consigo perceber. Eu estou aqui a fazer dentro da janela de chat, estou aqui a fazer um pequeno scroll down e scroll up. Eu julgo que as questões foram todas respondidas. No entanto, se houver alguma questão adicional relacionada com este assunto ou relacionado com outro assunto do nosso alcance, nós estamos sempre disponíveis para poder
responder às vossas questões. Ok? Desta forma, dava por terminado o nosso webinar. Agradecia a vossa participação. Dando também um conselho, podem acompanhar estes webinars e podem acompanhar alguns vídeos, truques e dicas através da nossa plataforma de YouTube ou do nosso canal do YouTube. Nós vamos também publicando algumas coisas nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. Por isso, se quiserem ir acompanhando, também fazendo comentários, sugestões, podem fazer através dessas plataformas. Nós estamos sempre disponíveis para vos poder ajudar e para poder, de alguma forma, criar conteúdos do vosso interesse. Mais uma vez, obrigado a todos, desejo-vos um bom dia e até à próxima.